Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. Saiu o SBS do volume 95 de One Piece. Não confunda com o que eu faço, porque quem responde aqui é o mestrão, hein? O SBS, não custa repetir, são perguntas feitas por fãs que são enviadas pelo Oda em todo novo volume de One Piece. Ou seja, quando eles compilam todos os capítulos para lançar um novo volume, ele coloca essas perguntas dos fãs. Algumas são engraçadas, outras são piadas, mas geralmente ele coloca coisas que ele não consegue responder dentro da série, ou mesmo coloca coisas de premonições, como por exemplo aquela imagem do Barba Negra jovem, aquela teoria dele não dormir. Isso foi premeditado, acho que em 2015 ou 2016, foi a primeira vez que eu vi essa teoria lá na gringa. E olha só, tudo surgiu por conta de uma imagem que saiu no SBS do Barba Negra jovem ali chorando, olhando para a lua. Então o SBS é muito importante para agregar conhecimento. E nesse daqui, eu tenho certeza que muita gente talvez já tenha lido o SBS, mas deixou passar uma coisa muito interessante sobre o Barba Negra. Ele de novo, exatamente. O Oda coloca coisas escondidas, mas como já se confirmou uma parada muito interessante sobre ele, então eu acho que aqui não foi por acaso ele colocar esta informação. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro vamos fazer o seguinte, eu vou colocar na comunidade do canal uma pergunta para vocês mandarem, tá, pro Oda. É isso aí, a gente vai mandar uma pergunta pro SBS, vamos ver, quem sabe não sai, né? Então eu vou colocar, vou abrir na aba de comunidade uma leve, vocês mandem perguntas. Eu vou selecionar talvez as 10 melhores e eu coloco pra votação novamente pra comunidade escolher qual vai ser a melhor pergunta pra gente enviar pro Oda. Só lembrando que não adianta você perguntar coisas de spoilers, o que é One Piece, enfim. Tem que ser coisas meio duvidosas, não explicadas durante a trama. Por exemplo, o Zoro ele é o primeiro imediato, essas coisas, entendeu? Não adianta mandar pergunta spoiler que eu nem vou considerar aqui pra votação. Então vamos fazer isso aí, na comunidade do canal lá a gente coloca essa parte, depois faz uma votação e manda uma carta lá pro Oda. Quem sabe ele não lê uma carta aí da comunidade do One Piece aqui do Brasil, né? Começando aqui com o SBS, teve um fã que perguntou sobre a professora que estendia o pescoço lá no país de Wano, se era um usuário de Akuma no Mi, né? Ou se era alguma espécie especial, alguma raça diferente. E o Oda, na verdade, disse que o nome dela é Sarahebi Sensei. E ela é muito popular entre as crianças, mas difunde aquela história, aquela fake news lá de que o Oden... Vocês leram lá, né, galera? Terrível, né? Tá ensinando coisas erradas para as crianças, ensinando o anti-Kozuki, vamos colocar assim. E olha que interessante, ela é uma usuária de Smiley, né? Do tema cobra. É uma das primeiras usuárias de Smiley que não fica tão feia, né? Não fica tão... Mas na verdade é o pescoço dela que se parece com uma cobra. Então acho que tá todo enrolado dentro da sua roupa ali. Ela não estica igual o Luffy nem nada. Muito interessante isso daqui. Eu achei que era uma Akuma no Mi a primeira vez que eu vi. Mas faz todo sentido, já que temos as Smiles ali. E ela basicamente é aliada ao Orochi. Um fã fez uma pergunta sobre o Zoro aqui. Dá pra ver que o Oda ele gosta de falar sobre o Zoro. Ele dá um destaque a mais pro Zorão. Esse fã perguntou aqui, com o Zoro sempre mordendo a sua espada, os seus dentes não dói? É uma pergunta até boba, mas eu gosto de como o Oda responde. É porque ele coloca mais caráter, mais desenvolvimento no Zoro somente com essa resposta. Bom, ele diz o seguinte, ó. Sim, é verdade que seus dentes doem quando ele morde a sua espada, mas ainda assim ele faz o seu melhor e continua mordendo aquela espada, suportando toda a dor. A razão pelo qual ele faz isso é porque ele fez uma promessa há muito tempo de ser o maior espadachim do mundo. Alguém que já faleceu e perdeu a espada que hoje está com ele. E ele morde essa espada como uma lembrança desta pessoa. Por isso não importa o quanto seus dentes doam, ele continuará mordendo. Até o dia em que ele se tornará o maior do mundo. Muito legal, né? Ele faz um desenvolvimento aqui. Eu achei, se foi uma pergunta se o dente do Zoro dói, é uma pergunta até meio boba, né? Mas faz você realmente lembrar e entender o porquê que ele faz isso. Ele suporta toda essa dor por conta de sua promessa. Muito legal, eu gostei bastante dessa resposta aqui. Porque adiciona um pouquinho mais pro Zorão, que está devendo aí um desenvolvimento mais profundo do seu passado, né? O Ano tá jogando várias bombinhas ali, mas até agora nenhuma explodiu. Aí um fã pediu pro Oda desenhar as espadas do Mihawk, mas ele foi bem enfático aqui, falando pra ele desenhar de uma forma mais legal, porque as espadas do Zoro que ele já desenhou em outro SBS não ficaram legais. O cara fala isso pro Oda. Então ele pediu pra desenhar a Kogatana, que é aquela espadinha pequena, aquele crucifixo, e a Yoru. E esta aí é a forma
destes dois desenhos que ficou bem interessante, né? Inclusive uma é uma Loli, né? Vocês viram que a Kogatana virou uma Lolizinha. E a outra se chama Lâmina Preta Yoruko. Eu vou cortar você, parceiro. Muito legal, né? Então essas são as duas formas aí das espadas do Mihawk. Se fossem pessoas de verdade, bem melhor do que as do Zoro. Fala a verdade, porque a do Zoro é muito feio. O Zoro ficou coitado, a espada do Zoro ficou zoada demais. Olha só que legal, e um fã mandou pro Oda, aqui não é nenhuma pergunta, mas ele está dizendo que ele acabou de ser reconhecido pelo Guinness Book, né? O livro dos recordes, como tendo a maior coleção de One Piece do mundo, com 5.656 itens. Nossa, eu tenho, sei lá, umas 20 action figures, não tenho mais onde colocar, você imagina tudo. E o cara tem uma casa só pra isso, não é possível, o japonês é coisa de louco. Bom, mas o Oda ficou espantado aqui, né? Ele não tá nem acreditando. Mas inclusive esse rapaz aqui, ele tem um canal no YouTube, tá? Eu vou procurar esse canal, se eu achar eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada nessa mega coleção dele. O Oda até comentou aqui que ele tem sim um canal no YouTube. Por isso que eu falo, galera, vamos fazer essa pergunta aí para sanar. Vamos tentar pegar a maior dúvida da comunidade brasileira. Qual será que é a maior dúvida relacionada a One Piece? E vamos mandar para esse SBS que o Oda vai ter que responder pra gente, tá bom? A próxima pergunta é bem interessante porque confirma aqui sobre a comandante do exército do leste, Belo Bet, né? Comandante do exército revolucionário. Inclusive eu já tinha feito um post disso no meu Instagram, eu acho. Me segue lá se você ainda não me segue. Mas eu tinha feito já um post aqui sobre essa pintura de Eugène Delacroix, né? Marianne, liberdade para o povo. Realmente você olha para essa pintura e você vê que é Belo Bet inteira. E sim, olha que legal, acabou de confirmar que ela foi inspirada nesse personagem. Será que tem mais alguém ali que faz parte do conglomerado aqui que pode estar ligado a essa pintura para pegar Cara Azul, para pegar o Morley? Dá uma pesquisada mais a fundo, né? Mas já abre algumas margens aí para os teoristas de plantão. Inclusive eu acho que imagina a Belo Bet chegando em um ano, né? O povo todo triste, tudo para baixo. E ela com aquele poder dela de levantar a moral do povo. Eu acho que tem todo sentido talvez o exército revolucionário chegando em um ano. Sim, eu acho que Sabo vai acabar. Eu mudei totalmente a conversa, né? Mas Sabo, o Oda soltou a carta que Sabo está em perigo. E eu acho que pode ser, galera, que talvez a grande frota do Chapéu de Palha ajude a libertar o Sabo, né? E com isso o Sabo também cumpre aquela promessa, vai para o ano. O exército revolucionário acaba em um ano. E aí teremos Belo Bet inspirando todo o povo de Wano para se levantar contra os homens de Orochi. Desculpa o spoiler, mas eu acho que vai ser isso daí. Cara, essa pergunta aqui eu achei muito maneira, essa pergunta. É uma pergunta que eu também nunca faria, mas eu tenho certeza que muita gente tem dúvida. E às vezes você acha que é só por questão de roteiro e tudo mais, só questão da arte. E é sobre o Dendemushi, né? Sobre a aparência dele ter do seu dono. Todo Dendemushi que você pega, ele fica com a aparência, com o chapéuzinho e tudo mais. É um barato, né? Eu acho o toque do Dendemushi, gotcha, é muito legal. E olha que legal aqui, o cara perguntou isso, né? Por que os Dendemushi têm a mesma aparência do seu dono e como eles funcionam? E Oda diz aqui que o Dendemushi ele tem o poder da imitação. Ele pode copiar a aparência e os recursos distintivos de qualquer pessoa. Se outra pessoa estiver do outro lado da linha, o Dendemushi também pode captar suas expressões faciais enquanto fala e reproduzi-las aí para quem está escutando a conversa. O que eles escolhem para reproduzir e aparecer depende inteiramente do humor de cada Dendemushi. Elas não são máquinas, elas são criaturas vivas. Portanto, não existem regras rígidas e rápidas sobre como elas se transformam. Aqui ele usou de licença poética, né? Para fugir um pouco sobre como é a explicação perfeita do funcionamento do Dendemushi. E é licença poética, ele pode colocar um personagem lá que acaba fazendo isso. Eu achei muito legal esse negócio do Dendemushi porque é uma coisa que passa despercebido. Para você é só questão de roteiro, uma coisa bonitinha para ser engraçado. Mas não, eles se transformam conforme o seu... Muito legal, né? Gostei bastante. E o do Buster Call? Como é que funciona o do Buster Call? Aquele Dendemushi de ouro lá, né? Devia ter perguntado isso, como é que funciona o do Buster Call. Mas achei interessante essa pergunta. Depois temos um fã pedindo para ele usar aqueles aplicativos deixar mais novo. Pro Mihawk, pro Crocodile e pro Doflamingo. Eles usaram o aplicativo para ficar com o rosto de bebê e sair a cara deles de bebê. As próximas duas perguntas são bem legais porque a gente vê o quanto o Oda se inspira em outras coisas para compor os seus personagens. Não somente em piratas reais ou histórias que tinham coisas com elementos piratas. E essa pergunta aqui, a primeira, na verdade é sobre um modo de fala dos personagens. Como se fosse...
Não vou nem colocar uma gíria, mas pense, por exemplo, o paulista. Eu sou paulista, eu tenho uma mania de falar leite. Ti, né? Ti. E você pega lá o pessoal do sul e fala leite. Fala certo, eles falam certo, eu que falo errado. Mas leite e leite, certo? Leite quente. E aí perguntou por que ele usa um katakana diferente aqui nos personagens. E olha que legal, ele disse que isso aqui é inspirado no super mangá de Akira. Cadê Akira? Akira não tá aparecendo. Mas o super mangá de Akira, que eu adoro. Sensacional, fantástico Akira. Se você ainda não leu, tá perdendo, hein, meu amigo. Vai ler Akira. E no mangá de Akira eles utilizam esse mesmo estilo de katakana, né? O leite e o leite. Só para simplificar para vocês, para não deixar um pouco complicado. Então ele se inspira em Akira, né? Que legal. Ele trouxe um elemento de uma grande obra aí para dentro do mundo de One Piece. Na próxima pergunta já é sobre o Doff, né, o do Flamengo, se ele é inspirado no Spider-Man por causa dos seus óculos e tudo mais. E na verdade não, o Oda disse que ele é inspirado em um tokusatsu muito antigo, Kamen Rider Super One, que é esse maluco que está aparecendo aí, mais ou menos os olhos do Doff, ele trouxe elementos desse Kamen Rider que eu adorava também, o Kamen Rider Black era meu favorito. Muito legal, né? Então dá pra você ver que o Oda ele traz elementos de tudo que ele gostava na sua infância. De Akira, Kamen Rider, tem outras obras também muito legais, cara. Muito legais. Eu gosto de ver isso, tá? Não sei vocês, mas eu sou muito interessado em ver inspirações de autores. Eu sempre procuro do Miura, de Berserk, eu procuro bastante do próprio Horikoshi, do Boku no Hero, do Oda. Eu gosto de ver as inspirações, até porque eu gosto de escrever, né? Então eu tento me basear mais ou menos como esses grandes autores seguem a sua linha de escrita. Ah, olha só que legal, galera. Por isso que eu falo, tem coisas que não são confirmadas dentro da trama e o Oda responde no SBS. Mas no capítulo 943, que as pessoas lá de Yokobori estão comendo as smiles e dizendo que são deliciosas as maçãs. E o fã pergunta justamente isso. Os smiles têm um gosto bom ou têm um gosto ruim assim como as Akuma no Mi? E olha que interessante, o Oda confirma que sim, as Akuma no Mi tem um gosto muito ruim, não dá pra comer. E as Smile tem gosto bom, tem um gosto de fruta normal. Por isso que as pessoas consumiram, né? Por isso que aconteceu aquela tragédia, ele confirma aqui, é por isso que aconteceu toda a tragédia na cidade. Porque as frutas têm gosto normal, se tivesse um gosto ruim as pessoas não teriam comido. Então muito interessante, prova mais uma vez que é um fruto bem falho, inclusive até para replicar o seu gosto. Mas... e acho que isso dá para sanar um pouco a sua dúvida. Ainda resta algumas questões. Muita gente pergunta para mim se comer duas Smiles, se cair na água. Eu acho que todos os efeitos de Akuma no Mi são replicados nos usuários de Smile. Eu acho que todos são os drawbacks que eu estou falando, né? Karoseki, enfim, tudo isso é replicado. Mas você não tem a transformação tão completa, é meio falha, né? Você fica meio que um híbrido em alguns casos. Ou na grande parte dos casos, alguns têm transformação, outros não. Mas eu acho que por isso que ela é falha, tá? Tem todos os drawbacks, mas você não tem uma transformação plena e completa. E o gosto é bom, acho que é a única coisa boa das Smiles. Bom, vamos lá, eu deixei a última pergunta que vai bagunçar a sua mente aí pro final, justamente para você ficar na expectativa. E um fã pergunta pro Oda quais seriam a melhor flor e o melhor animal que representa cada um da pior geração. E ele diz que o Luffy representado por um girassol e por um macaco, óbvio, né? O Kid por uma tulipa e um touro de combate, pronto, vamos falar agora que é o Green Bull. Lau por uma rainha da noite, uma flor e um leopardo de neve. Barba Negra, lírio da aranha vermelha e por um hipopótamo. Zoro, glicínias e um tubarão. Muita gente achava que o Zoro era representado por um tigre, né? Mas não, no SBS do volume 20... o Oda já tinha dito que o Zoro representado por um tubarão, tá? Killer por um floco de neve, por uma doninha. Hawkins, lírio preto e por um cavalo. Bonnie por uma frésia e um cervo. Capone por uma rosa e um koala. Capone, interessante, não? Um koala, uma rosa. O Rogue, uma margarida e um elefante. O Apu por uma papoula e um orangotango. E o do Drake foi o mais fantástico animal, né? A flor é uma gentiana e o animal que representa ele é um alossauro. Tinha que ser outro, né? Tô Akuma no Mi. Mas vamos lá, galera. Por que que isso daqui é muito interessante? Então, óbvio que eu fui pesquisar, né, galera? Fui pesquisar cada um desses animais e dessas flores aqui. E achei uma coisa muito interessante sobre o Barba Negra. Ele mesmo. Barba Negra é representado pelo hipopótamo e pelo lírio de aranha vermelha.
Inclusive eu já vi uma teoria que o Barba Negra teria uma Akuma no Mi do hipopótamo há muito tempo. Uma teoria gringa. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e vou deixar no link pra vocês. Tá? Está em inglês. Mas eu já vi essa teoria e eu dei risada na época, né? Como sempre. Por quê? Porque o hipopótamo tem um estômago com 3 cavidades. Exatamente. Então em uma cavidade teria a fruta do hipopótamo e nas outras duas teria ele a Yami Yami e a Gura Gura no Mi. Exatamente, já fizeram uma teoria sobre isso, galera. Muito interessante, né? Agora, aonde que brilha aqui a pegadinha do Oda? Lírio de aranha vermelha. Se você pesquisar aí você vai ver que são flores de verão brilhantes nativas em toda a Ásia. E aonde que entra a parada aqui? Essas flores, esses lírios, estão associados a despedidas finais. E a lenda diz que estas flores crescem sempre que as pessoas se separam do bem. Nos escritos budistas antigos, disse que o lírio de aranha vermelha guia os mortos através do Sansara, o ciclo do renascimento. Os lírios de aranha vermelha comumente são referidos como a flor da ressurreição, ou a flor do pós-vida. Aí eu não sei, galera. O que vocês acham? Eu só posso rir disso, né? Mas flor da ressurreição, com todas essas teorias sobre Zebek, né? O Rocks de Zebek, a ligação com Barba Negra. Eu não acho que foi por acaso, tá? Vocês podem achar que é coisa louca da minha cabeça, mas eu não acho que foi por acaso, não. O Oda colocou de propósito aqui uma coisa de flor de ressurreição. Pode estar brincando com a gente? Pode. Ou pode estar dando uma dica, né? Que sim, o Zebek tem alguma ligação com o Barba Negra. E é por isso que ele vai... Talvez seja a tal lenda espreita aí, dividindo o corpo com o Barba Negra. Flor da vida após morte. Flor da ressurreição. Interessante, né? Muito legal. É isso, galera. Basicamente isso que temos no SBS do volume 95. Mandem as perguntas pra gente separar e fazer uma votação na comunidade. Tá? Eu vou separar algumas que eu achar legal e vou colocar pra votação. As mais votadas a gente faz uma cartinha, tem que ser tudo em japonês. E a gente manda lá pro Oda, ok? Da comunidade do canal Mangaki. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, ficado confusos com esta flor da ressurreição. Oda é terrível, né? Mas se você gostou, deixa o like, compartilha, chama os amigos aqui pro canal. Boas festas pra vocês, que vocês tenham um 2020 maravilhoso, brilhante. E que tudo de bom aconteça na vida de vocês. Galera, obrigado, até os próximos vídeos. Fui.